Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Saudade de todos. Se Deus assim nos abençoar, muito em breve estaremos todos juntos novamente. Mas, enquanto isso, vamos por aqui mesmo. A mensagem de hoje traz como título: A missão de Jesus é o maior presente que Deus nos deu. Repetindo, a missão de Jesus é o maior presente que Deus nos deu. Encontramos isso no trecho de capítulo 3 de João, dos versos 16 a 21. Porém, eu quero dedicar um maior tempo, olhar um pouco mais para o verso 16. É um verso muito querido no meio cristão, se não o mais significante no meio cristão. E dentro desse verso encontra-se o ponto central da missão de Jesus Cristo, que é o amor. A palavra amor tem significados punhado, né? Porém, o dicionário me trouxe uma frase que eu gostaria de trazer para vocês. Aliás, eu gostaria não, fica passado, né? Eu quero trazer para vocês que o amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que só se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Em face disso, veja o que então escreve João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós sabemos isso até de cor e salteado. E para dizer que a missão de Jesus é o maior presente que Deus nos deu, eu vou convidar você para observar junto comigo esse texto, exatamente lido agora, João 3,16, e a gente vai ver duas situações dele, que é bastante interessante. A primeira situação, a gente consegue enxergar 13 maiores verdades, pelo menos eu considero assim, as 13 maiores verdades, como também a gente consegue enxergar as 5 principais afirmações do cristianismo. Então vamos primeiro para as 13 maiores verdades. A primeira delas, o maior ser, ou seja, o Deus Supremo, está em João 3,16, quando a gente lê porque Deus. Presta atenção que nós vamos desenvolver o texto inteirinho, pedacinho por pedacinho. Então, o maior ser, Deus, porque Deus. O maior atributo, amou. O maior alcance, o mundo. A maior medida, de tal maneira, o maior presente, ou melhor, a maior atitude que deu, o maior presente, o seu Filho unigênito, o maior alvo, para que todo, o maior Salvador, o que nele, a maior resposta, crer. A maior diferença, não pereça. O maior tesouro, mas tenha. A maior salvação, a vida eterna. Agora com você e comigo. A maior decisão. Eu e você temos que dar esse passo e receber o que Deus já fez por nós. Uma perguntinha. Você já tomou essa decisão? Creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já entregou sua vida a Ele? Então é hora de não esquecer disso, lembrar e cumprir com isso. Agora, um recado para aqueles que ainda não tomaram essa decisão verdadeiramente. Lembre-se, ainda há tempo. É tempo e o tempo é agora. Tome essa decisão agora mesmo. Eu falei também que havia 5 das principais afirmações que o cristianismo nos traz. Bom, a primeira delas é que esse Deus
é um Deus pessoal. Lembra que eu disse lá atrás a respeito do amor? Que é só quem tem a capacidade de demonstrar que pode amar? Pois é, o verso nos diz, Deus amou. Ele é um Deus, então, pessoal. Que significa que a força da gravidade, significa que a luz, que a energia, ou até outras coisas, não amam, pois elas são coisas, são impessoais. Amar é uma característica de quem é pessoa. E pessoas é que têm pensamentos, que têm vontade, que têm decisões, que têm sentimentos. Deus amou porque Ele é um Deus pessoal. Então, essa é uma das principais, a primeira das principais afirmações que o cristianismo nos dá. A segunda delas, o ser humano é alvo do amor divino. Veja bem, o texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de tal maneira é então o alvo divino. Deus não apenas criou o homem como o ponto mais alto da sua criação, mas depois da queda, de tal maneira, ele mantém seu interesse por nós. Agora, isso é uma afirmação interessante. E essa tal maneira, esse interesse por nós, é algo tão difícil para nossa capacidade de entender. Não entendemos esse amor dele. Por mais que queremos, por mais que buscamos a compreensão desse amor, não entendemos porque continuamos pecando. Jesus Cristo, outra das afirmações do cristianismo. Jesus Cristo é Deus. E o texto diz que deu seu Filho unigênito. Olha que interessante esse trechozinho, essa frase, que deu seu Filho unigênito. Sendo Jesus unigênito, Filho único, significa que foi o único gerado, enquanto os seres humanos foram criados, assim como a natureza. Quando Deus cria, Ele cria outra substância. Por exemplo, pó da terra, ou do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7 nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora veja a diferença. Quando Deus gera, Ele gera substância. O que é isso? E gerou apenas uma vez. Jesus tem a plenitude da natureza divina. Jesus é portador da natureza divina. Jesus, portanto, é Deus. O único que Deus gerou. O restante, Deus criou, assim como nós. Essa é uma afirmação que o cristianismo dá. Depois vem mais uma. O acesso ao presente de Deus só é possível, que é a salvação, só é possível através da fé, e da fé em Jesus Cristo. Porque o texto também nos traz, para que todo o que nele crê, toda pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. João 1,12 afirma isso também. Crer, eu achei interessante isso aqui. Muitas vezes a gente procura meios de explicar, né, de crer e ter fé. Veja bem, crer é diferente de ter fé. Crer é considerar verdadeiro. Por exemplo, na Vila Elisa tem uma igreja batista. Então, crer é ouvir isso e considerar que é verdadeiro. Ou seja, eu considero que na Vila Elisa tem uma igreja batista. Isso é crer. Agora, ter fé é considerar um dentro do outro. Lembra que eu falo que o apóstolo Paulo considera
uma incorporação, por exemplo, como Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Não há forma de haver separação. Crer em Jesus para receber a salvação, que é o presente de Deus. Crendo você e eu em Jesus Cristo, nos tornamos assim como Ele e o Pai, um no outro. Crer em Jesus para receber vida com qualidade divina. Isso é ter fé. Somente quando interagimos com Jesus é que podemos experimentar a vida abundante que ele diz que temos, em João 10, 10. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Salvar do quê? De perecer, de apodrecer, nos dando vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma diferença entre o eterno, no caso da vida eterna, e o infinito. O eterno não tem começo e não tem fim. Eu falei errado, desculpa. O infinito não... Desculpa, deixa eu repetir. O infinito tem começo e não tem fim. Ele começa aqui e não tem fim. Já o eterno não tem começo e também não tem fim. Vida eterna não se refere ao tempo, mas à qualidade de vida. Nesse caso, a vida com qualidade divina. Ótimo! Essa vida com qualidade divina se manifesta na nossa alma, transformando nossas mentes, transformando nossas emoções, nossos pensamentos, e se manifesta também no nosso corpo, através de um viver comportamental diferenciado daquilo que vivíamos antes, demonstrando a transformação interior ao praticar os ensinos de Jesus Cristo. É muito importante que possamos perceber essas verdades de João 3,16. Só que não só perceber, é mais importante ainda também fazer a aplicação desse ensino em nossas vidas. Beleza. Agora que ouvimos resumidamente sobre João 3,16, podemos ir adiante com a mensagem: a missão de Jesus, o maior presente que Deus nos deu. Podemos ver a missão de Jesus através de alguns aspectos, como por exemplo, Jesus foi dado para que tenhamos vida e vida eterna, verso 16. Jesus não veio para julgar o mundo, no verso 17. Jesus veio para salvar o mundo, também no verso 17. Jesus veio para que o crente nele não fosse julgado, também no verso 17. Jesus veio trazer a luz aos homens, verso 19. Jesus veio para os que praticam a verdade, e esses aproximam-se da luz, no verso 21. Jesus veio para que as boas obras dos que praticam a verdade sejam feitas em Deus e sejam manifestadas e sejam vistas. Diante dessa clara missão de Jesus, devemos nos avaliar e pedir ao Espírito Santo que sonde nosso coração. Temos que responder se somos salvos, se não seremos julgados, se andamos na luz de Jesus, se praticamos a verdade e se nossas obras têm sido feitas em Deus. Como é que cada um de nós responderemos a estas perguntas? Pensa um pouquinho. Depois dessa avaliação, é muito importante saber que estes versos também nos revelam os resultados que podemos ter quando reagimos de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Aos que não reagem bem com a vontade de Jesus são chamados de os condenados. Vamos lá ver o que acontece com eles?
eles não creem em Jesus, verso 18, e também rejeitam a luz, verso 19. Eles já têm a recompensa deles, já estão debaixo do julgamento, no verso 18, porque amaram mais as trevas do que a luz, isto porque suas obras eram más, no verso 19. Uma vez aborrecendo a luz, não se achegam para ela, para que suas obras então não sejam vistas, no verso 20. Agora, veja o resultado daqueles que então reagem bem, reagem de acordo com a vontade de Jesus Cristo. São, primeiro, quem são eles? São primeiro os que creem, no verso 18. São os que não serão julgados, também no verso 18. São os que amaram a luz, mais a luz do que as trevas. E também são os que não aborreceram a luz, no verso 20. Porque praticam a verdade e com isso se aproximam da luz. Para quê? Para que suas obras sejam feitas em Deus e estas sejam vistas por todos, no verso 21. Essas obras são as ações bondosas, pois são praticadas em Deus, através da motivação correta, que é obedecer o ensino de Jesus. Exatamente o que você e eu precisamos fazer na nossa vida. Conclusão. O importante é perceber a simplicidade do Evangelho. É muito importante a gente ver isso. Que, na verdade, o Evangelho em si é bastante simples. Nós é que costumamos complicá-lo. Veja, primeiro ponto. O homem necessita preencher o vazio no seu coração, recebendo Jesus como seu Salvador. A consequência disso é viver uma nova vida, é ter uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. É ter novos pensamentos, é ser novas criaturas, é ter novas atitudes e amar o próximo como a ti mesmo. Deus os abençoe. Senhor Deus, eu peço nesse momento, obrigado por essa mensagem, obrigado pelas palavras que o Senhor deixou para nós através da Bíblia. Que o nosso coração seja atingido pelo Teu Espírito Santo, fazendo de nós pessoas novas, fazendo de nós pessoas com novas atitudes e vivendo diante a luz, na clareza do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.